Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Você já sabe, chegou a hora da gente recapitular, ou dar o pontapé, ou discutir, ou encerrar, ou qualquer coisa que você julgue relevante, o tema da lição da Escola Sabatina, do nosso guia de estudo, que durante esses 3 meses aqui de julho até setembro, a gente está discutindo sobre o livro do Êxodo, estudando sobre o livro do Êxodo, e você tem a oportunidade aqui do capítulo 1 até o capítulo 40, ver os grandes temas aqui de forma sequencial, olhando como um todo, o que esse livro tem a agregar para a gente sobre o nosso entendimento de quem é Deus, quem é o ser humaninho, difícil de lidar aos egípcios? Não, ser humano, todo mundo. Egípcios, israelitas, todo mundo é difícil. E hoje a gente vai ver como isso é difícil, porque agora a gente já passou dessa fase dos egípcios. Agora a gente está lidando com o povo de Israel, o povo escolhido, o povo protegido. E eu vou te dizer, que povinho complicado. Por falar em povo complicado, Leonide, seja bem-vindo. Obrigado por essa introdução que, me introduz aqui na lição. Mas mais uma vez é um privilégio estar com vocês também de casa, poder trabalhar esse texto que é fantástico. O Êxodo é um texto fantástico, maravilhoso. E de fato, agora a gente não tem mais os egípcios para culpar de ser um povo de duro de coração. Agora só tem Israel. E Israel é tão duro de coração quanto o faraó. O que você tem a falar sobre a humanidade? É difícil. A humanidade é complicada. Então, assim, o povo saiu do Egito, mas você acha que citou isso na lição passada, né? O Egito ainda não saiu deles, né? Exato. E vai demorar um pouquinho para sair. Se é que sai tudo, né? Não, acho que está em nós ainda, esse Egito ainda, viu? Então agora a gente vai, de fato, começar a jornada em direção à Terra Prometida. Isso, para lá do mar agora, né? Os egípcios já foram afogados no mar, atravessaram o mar rumo ao deserto. E se alguém pensava que o deserto seria a parte boa do negócio, louco é esse rapaz, porque agora o bicho pega. E eles vão enfrentar muita dificuldade, assim, Moisés como líder vai enfrentar dificuldades, o povo, assim, dentro de necessidades e outras coisas, eles vão enfrentar dificuldades muito mais por causa de quem eles são do que por quem Deus é. Isso é importante. Quer dizer, muito mais não. Não é totalmente. Totalmente. Isso é muito importante, até pulando um pouco para o futuro. No livro de Deuteronômio, Deus ele fala que Deus provou você para saber o que é no seu coração. E para que vocês soubessem que nem só de pão vive o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, esse período do deserto é uma aprovação que Deus dá para que o povo entendesse de fato quem eles são e quem é Deus. Porque no deserto não é você quem faz as coisas, porque no deserto não tem nada. No deserto tem morte só tem devassidão e solidão. Então no deserto não é o ponto onde você pensa, o que eu posso fazer por mim? Mas é o ponto em que você reflete o que Deus pode fazer por você. Só que Deus quer saber também quem você é e o que está no seu coração. E para isso Ele vai deixar você às vezes passar fome, passar sede, para que você confie em Deus. Só que o povo confia? Será que o povo de fato acredita que Deus é poderoso para dar esse benefício, essa bênção? Ou será que o povo só quer as coisas antes de tudo, né? Aí fica fácil, né? Ser herdeiro é tranquilo. Quero ver agora você ter que orar a Deus quando te falta pão. Quando a gente lê a Bíblia como um todo, tem certos padrões que a gente vai observando. Um deles é o tal do deserto. Esse deserto é em todo lugar, hein? Assim, se você lê a história dos grandes personagens bíblicos, o deserto sempre está lá. Isso indica pra gente 2 questões. A primeira, tinha muita areia naquela época. Eles moravam perto de um deserto. Todos eles moravam perto do deserto. Então o deserto é o cenário, é o pano de fundo de quase todas as histórias. Se você pegar a terra de Israel e dar um zoomzinho assim, pequeno, talvez você vê que só tem areia ali. Né? Aí você vai para Jesus passa no deserto, Paulo vai passar no deserto, ou seja, eles moravam perto do deserto. Isso, primeira coisa é importante isso aí. Mas existe uma verdade teológica, digamos assim, porque quando a gente fala desses personagens caminhando com Deus e aprendendo a depender e a confiar de Deus, o deserto ele ainda mais amplifica essa necessidade. Perfeito. Porque no deserto, como você falou, você não tem um self-service, um posto de gasolina com aquele mercadinho que cobra 3 vezes mais caro, mas pelo menos tá ali, né? Socorre. E nem se você levar comida pro deserto, vai servir 40 anos, não tem comida que sobreviva no deserto. Não tem. Aquelas cabras que você trouxe do... vai acabar rapidinho se ficar comendo elas. Mas, Leonide, olha só, o povo saiu do Egito com muito ouro. Logo, esse ouro no deserto serve pra... fazer um santuário. Você não... Sabe aquele pessoal que fala, eu não como dólar? Exato. Também não come ouro, né? Ah não, mas o povo levou gado. Exato, mata todo o teu gado, não vai sobrar nada pro futuro. Uma hora vai acabar, né? E grama pro gado? Não, então, esse gado tá sobrevivendo como, gente? Então assim, no deserto você precisa
confiar e depender completamente de Deus. É só isso. O deserto é para você aprender de fato quem é o Deus que você adora e como ter um relacionamento com ele, né? Então o deserto ele é uma grande metáfora real e metafórica, né? Tipo, uma metáfora metafórica. Mas ele é uma realidade metafórica e real na história do povo de Deus, dos personagens da Bíblia, justamente porque todos eles precisam passar por isso. E assim, talvez isso te choque, mas do Egito até Canaã não demora 40 anos pra você chegar. Não, se você jogar no Google Maps, pode jogar na sua casa aí, coloca ali, ó, de Sucote talvez ali, joga em Gaza não, né, mas joga no Cairo ali, né, no Egito até Jerusalém, pronto, até o meio, né, nem a entrada ali em Jericó, até Jerusalém. Vai dar mais ou menos uns 6 dias, 7 dias de caminhada. Isso sem parar, obviamente, né? Se você triplica isso... vamos jogar que o cara descansou todo dia, mas caminhou e tal, vai dar 2, 3 semanas. No máximo, 1 mês de caminhada. Pra ir num ritmo legal. De boa, de boaça. 1 mês. Quantos anos eles fizeram mesmo? 40 anos. 40 anos. Para chegarem só no Monte Sinai, que a gente vai ver isso na semana que vem, eles vão demorar basicamente 50 dias. É quase 2 meses para chegar só no Monte Sinai. Por quê? Eles iam parando, sentavam, ficavam dias parados, andavam. Tá sol também, né? Sim, não tava para eles porque tinha uma coluna, né? Olha só! E também não tinha frio. Mas mesmo assim o ritmo era de boa. Então, e vai demorar 40 anos para fazer esse caminho todo. Tudo bem que esses 40 anos não são por causa do ritmo, né? Não, é por causa da dureza de coração de novo. É porque Deus faz eles ficarem presos no deserto ali por um bom tempo e tudo mais, né? Exato. Mas, até é importante falar que o deserto vai ter uma relação muito legal até com a nossa caminhada cristã, né? A gente comentou isso como que o êxodo é um modelo da salvação, como cada passo tem o seu interposto conosco, né? E o deserto, ele vem logo após o batismo, né? Você passa pela água, pelo mar, pela nuvem, pelo mar, como está em 1 Coríntios 10, você é batizado e vai ao deserto. Com a gente é mais ou menos a mesma coisa. Você aceitou Jesus, foi salvo pela graça. E agora? Agora resta o deserto, que é onde você vai ter esse conhecimento de Deus, você vai crescer, vai aprender. Então o deserto, no final, é uma grande sala de aula para você entender quem é o seu Deus de fato. Exato. Antes da gente continuar, fica aqui uma provação para você. Eu duvido que você vai clicar no curtir agora desse vídeo. Que vai achar seu joinha. Eu duvido que você vai fazer isso. Você não seria corajoso o suficiente para poder clicar nesse joinha. É assim, tem que provocar. Né? É assim, o povo é assim. Só vai se, né? Enfim. Mas falando sério, deixa o seu joinha no vídeo antes da gente continuar. Por quê? Porque aí o vídeo vai começar a aparecer no feed, né? No celular de outras pessoas. A pessoa tá lá, sabe quando você tá lá navegando no YouTube? Aí você vai dando aquela deslizada para cima para ir vendo. O que eu vou ver hoje? Aí você fica deslizando. Ele fica mostrando vídeos para as pessoas que têm joinhas. Porque ele fala assim, ó, se alguém gostou desse vídeo, outros vão gostar. Perfeito. Então assim você ajuda o vídeo a aparecer para outras pessoas também, tá certo? E se você não conhece esse canal, você tá chegando aqui pela primeira vez, ou se já acompanha a gente, mas nunca se inscreveu, já clica aqui embaixo e se inscreva, porque aí você não perde nenhum vídeo que é postado aqui toda semana, que não é só da lição, Leonide. Tem um curso aqui de teologia bíblica, olha só, que voltou semana passada e que sai toda sexta-feira às 6h30 da tarde no horário de Brasília, que é um curso de teologia bíblica mostrando livro por livro como a história bíblica ela vai se desenvolvendo. Né? E para você que está estudando a lição agora do Êxodo, tem 2 aulas lá muito legais sobre o Êxodo, mostrando assim de uma forma mais resumida, mas para você ver todo o panorama, assim como se você estivesse vendo a fotografia do Êxodo, é muito legal, vale a pena, vai te ajudar muito no entendimento da lição desse trimestre. Mas olha só, Leonide, a gente está falando aqui de deserto. Perfeito. Provação, dificuldade, aridez. Pedra. Isso é legal, né? Às vezes quando a gente pensa em deserto, a gente pensa em areia. O deserto de Israel não é areia, é pedra mesmo. É pior ainda. E tem uma coisa no deserto, que eu acho que assim, se a gente fosse resumir, a primeira coisa que tiver à mente quando você fala de deserto, é a ausência de uma coisa específica. Água. Se você tá no deserto, você até sobrevive um pouco mais de tempo sem ter o que comer. Mas água... Agora de falar, sede é um negócio complicado. E aí, acontece o êxodo, o evento êxodo ali, o povo passa pelas águas. E tem muita água no Egito, né? Ali, na narrativa toda do êxodo, primeiro tem muita água, depois falta água, que é uma agora beleza. Acabou a água, né? Usaram toda a água antes. Só que assim, eles andaram 3 dias. Deus, assim... Isso no capítulo ainda, desde o capítulo 15 ainda, né? Vamos abrir aqui o texto bíblico. Abre você em casa também, a sua Bíblia. 22 em diante ali, né? Na verdade, do 22 ao 27 e tal. O que vai acontecer?
tá fresquinho na cabeça deles. Eles acabaram de ver Deus, digamos assim, manipulando as águas, né? Deus, ele tem controle sobre as águas. Olha só, ele abriu o mar vermelho, fez porção seca, fez porção molhada. Ele executou seu juízo através das águas. 3 dias depois, ô Moisés, estamos com sede, não tem água. Mas isso é curioso nesse texto, né? Não tem uma reclamação primeiro sobre a falta d'água. Então, você está no deserto, como você falou, não tem água. Então, só pedra, 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 e quente e difícil. E aí o pessoal vê um oásis. E o oásis, eu acho que ele tem aquele negócio até daquela ilusão de ótica, né? Sim, a miragem. Aquela miragem e tal, mas tipo, eles veem um oásis. Tem um oásis de verdade. Tem água mesmo. Tem água mesmo, tem palmeira, tem tudo mais. E eles vão com sede ao pote, como dizem, né? E quando eles bebem as águas, a água é amarga. A água é intragável. E aí você tem um problema. Uma água parada com você tem água, mas não presta. E no deserto? Então é um oásis que não tem servidão. E ele chama essa água de Mara, né? Aquele lance, um dos lances mais desesperadores, eu acho, é a pessoa que ela fica presa no meio do mar. É, exatamente. É verdade. Você tá morrendo de sede, desidratado, e você tá cercado por água que você não pode beber. Se tu beber, tu morre, né? É pior ainda. Ela te desidrata mais rápido ainda. E assim, esse evento, ele é uma crise que vai acontecer aqui no povo, de 4 episódios. A gente vai passando por eles assim no decorrer da narrativa, mas existem 4 episódios que é o próprio Deus meio que colocando ele nessas situações, mas também é meio que natural. São provocações que vai acontecer eles, para de novo, é um ato disciplinar e pedagógico de Deus de fazer eles se voltarem para Deus. Exato. Só que tem formas e formas da gente se voltar para Deus. Existe a dependência fiel e confiante nele, e existe a mesquinhez duvidatória, digamos. Nem existe essas palavras. Não, são palavras inventadas. Todas são, né? Todas são, né? Enfim, mas assim, é você se aproximar de Deus com uma mesquinhez que beira a incredulidade. E é por esse lado que o povo vai, né? Porque a ideia de Deus, isso não é da minha ideia, tá? Essa é a ideia de Deus que está no texto. A ideia de Deus com essas faltas de água, comida, como a gente já falou, era justamente fazer com que o povo, sempre que isso acontecesse, falasse, não, calma, o Deus que está cobrindo esse sol quente aqui, também vai prover água, porque ele é poderoso para isso. Só que em vez disso, o povo olhava para essa ausência e falava, meu Deus, vai matar a gente aqui. Então tudo era um motivo para reclamação, para murmúrio, para tristeza, e era o fim do mundo. Ô povo impaciente, parece até a gente. Parece a gente. Antes da gente continuar, só um disclaimer. A gente tá com palavra bonita, de novo ela aparece de novo, no só um aviso aqui, a gente não tá com raiva de ninguém, nem de um do outro, não, é que o sol tá batendo na cara. O banco não tem como mexer, a gente resolveu gravar ao ar livre pra ficar mais bonito, mais legal, e a gente tá com o sol, agora que a gente tá gravando, é por volta de 2 da tarde, então o sol tá começando a ficar frontal. Né? Na última gravação, o sol tava a pino, então tava de cima, ele só queimava o corpo. Agora o sol tá começando a ficar de frente, então assim, a gente fica meio assim, tipo, com o rosto meio franzido, mas é porque o sol tá batendo no olho, né? Isso aqui é porque é forma e conteúdo. Como a gente tá falando sobre deserto, o sol tem que estar forte pra gente conseguir sentir a ideia, né? Então assim, a gente não vai até mudar de local daqui a pouco pra ir pra um deserto de fato, porque tá muito verde aqui, não tá fazendo sentido a ideia de deserto com isso aqui. Agora achar um deserto aqui onde a gente tá, mas é mais difícil. O que tem de árvore aqui, amém por isso também, né? Glórias a Deus. Mas assim, eu acho que o grande ponto aqui, especialmente na lição de domingo, né, que ela quer com esse episódio das águas de Mara, é começar a mostrar, por esse primeiro episódio, vão ter mais, mas o quanto cada oportunidade que o povo tem de demonstrar confiança em Deus por tudo que ele já fez, eles erram assim, mas com muita propriedade. eles chutam pra fora, assim, tipo, a especialidade daquele jogador de futebol, que é o chute forte pra fora. Ele chuta forte pra fora com uma confiança, assim, uma convicção, força, né? Uma convicção. E eles falam assim, olha, uma oportunidade de demonstrar o quanto a gente aprendeu a confiar em Deus. Aí eles vão lá e não confiam. Mas isso é fantástico. Porque a gente falou disso em algumas lições. Não confiar em Deus é fantástico? Não, é fantástico o que o texto está fazendo com isso. Então eu vou explicar. Tenha paciência você também de casa. É fantástico. A gente falou disso em umas lições passadas, como que o texto ele monta arapucas pra gente. Então a gente olha para esse povo e fala, esse povinho é sem vergonha, né? Esse povinho reclama de tudo. Esse pessoal que não confia em Deus é complicado. É complicado. Só que isso é uma arapuca não só pro povo, mas pra gente também. Porque quantas vezes a gente faz a mesma coisa, só que a gente se arma, né? Não,
porque se fosse eu lá no povo de Israel, Viram eu não que eles faria. viram? Não, porque eles viram as pragas, eles viram o mar abrindo, tinha a coluna de nuvem, tinha a coluna de fogo, o maná que a gente vai ver daqui a pouco. Como que eles reclamavam? A gente faz igual. A gente faz igual. Por quê? A gente pensa que nas nossas vidas, às vezes, não tem sinais, né? Que a gente não vê milagres, não vê Deus agindo e tudo mais. Só que você esquece do que Deus já fez por você. E toda vez que o povo reclama, eles estão de fato esquecendo como Deus guiou eles. Eles estão esquecendo que eles foram escravos por 400 anos, mas que Deus veio com pragas, com braço estendido, mão forte. Tem até um texto que fala sobre isso. Deus pergunta, vocês estão achando que eu encurtei o meu braço? Não. Eu sou o mesmo Deus que tem poder para curar, libertar, como eu fiz no passado. E quando o povo reclama aqui, em todos esses casos, eles estão esquecendo como que Deus os guiou. E aí tem uma frase, uma fala que eu gosto muito, que ela diz assim, você não precisa temer nada em relação ao futuro. Nada. A menos que você esqueça como que Deus guiou você no passado. Então, se você olhar para trás e ver o agir de Deus te dando comida, um trabalho, uma casa, te dando uma família para você amar e ser amado, você não tem que temer quanto ao futuro. Esse Deus vai cuidar de você. Agora, se de fato você esquecer como o povo está fazendo, aí o futuro de fato ele é terrível, ele é espantoso. Tem um autor bíblico, tem um autor, não bíblico, mas um autor que comenta sobre a Bíblia, que ele fala que a vida ela é como se fosse um carro que você está dirigindo, mas o vidro dianteiro ele é opaco. Você não consegue ver nada do que tem na frente. Então tem os retrovisores para se guiar. Imagina que só vê o que já passou. Exato, imagina que terrível dirigir um carro assim. Nossa. Mas essa é a vida. Você não sabe o que vem para frente, mas você precisa se guiar com o que veio atrás, com o que passou. E partindo desse princípio, você sabe que Deus vai cuidar de você. E aí isso a gente vai ter uma questãozinha chamada de maravilhamento radical, que é você começar a perceber Deus nas pequenas coisas. Então você ter levantado de manhã, você ter uma família de fato, como a gente comentou, ou ter algo para comer, é você perceber que Deus cuida de você. Então você não precisa de grandes sinais para ver Deus agindo, mas nos pequenos sinais você vê que Deus ele age. Mas esse não é nem o caso do povo de Israel aqui, né? Não é, eles têm os grandes sinais. Eles têm um maravilhamento ultra radical. Porque o que Deus fez até agora... Gente, 3 dias se passaram desde que Deus abriu o Mar Vermelho. O Mar Vermelho foi antes de ontem. Antantontem, como é que o pessoal fala? Antonten. E achei que até o contrário, né? Em vez de ser um maravilhamento radical, eles se acostumaram com a coisa, né? É um desmaravilhamento corriqueiro. O milagre passou a ser o comum de uma forma que agora, se Deus não faz, sabe, aparecer um bebedouro no meio do deserto a cada passo que a gente der, ele já não é Deus. Exato. Esse Deus é muito fraco. Já que o normal de Deus é abrir o Mar Vermelho, então o mínimo que eu espero é conforto agora na minha vida. Assim, Deus ele tem poder para poder abrir o Mar Vermelho, mas ele não tem poder para criar um carro com ar-condicionado para atravessar o deserto. Que Deus é esse? Esse Deus aí, né? Não faz a gente voar por quê? E aí você percebe o problema das pessoas que vivem dependendo de sinais para confiar. Sim. Porque a pessoa, ela tem aquele pessoal, né, que fala, se Deus existe, que apareça um raio aqui na frente. Aí diga que Deus manda esse raio. Esse raio não vai servir para nada. Porque esse cara vai olhar e falar, nossa, Deus existe. Passa 3 dias, que é o mesmo tempo aqui, e vai falar, mas será que foi Deus ou será que não foi coincidência da minha cabeça? Será que não foi no time certo a coisa aconteceu? E ele vai precisar de outro sinal para confirmar o primeiro sinal. Então a gente acaba, isso é que nem droga, você vai usando isso aqui, vai se viciando nisso. Você precisa de doses maiores. Exato, para conseguir ter o mesmo êxtase de confiar em Deus. Então, na Bíblia vai mostrar bastante disso, que quanto mais madura uma fé ela é, menos sinais vai precisar para confiar em Deus. Isso é interessante você falar, Leonide, porque na nossa cabeça muitas vezes, no chão de fábrica da igreja, digamos assim, a nossa percepção é outra. Quanto mais fé eu tiver, mais Deus vai realizar um milagre. Nas nossas músicas, nas nossas orações e pregações, a gente fala assim, não, se você tiver fé, Deus vai executar um milagre na sua vida. Se você acreditar de verdade, Deus pode fazer isso na tua vida. E isso é uma má leitura muitas vezes do texto. Por exemplo, você pega uma história famosa sobre milagre, que é a história de Gideão. Boa. A história de Gideão é muito interessante porque ele pede para Deus vários sinais. É uma história terrível para começar, né? Gideão é a pior pessoa que existe, não devia nem contar essa história por aí. Ele não é uma história de fidelidade, de coragem, de... Gideão, ele vai pedindo sinais porque ele não confia no sinal anterior.
Ele não acredita. Não, ele não. Deus fala assim, ó, eu vou usar você para livrar. Não acredito. Não acredito. Eu só acredito vendo. Vendo. Não acredito. Eu vejo, Exato. não acredito. Manda Eu só outro. acredito se o senhor fizer com que esse paninho aqui e tal, seco no dia seguinte. Ficou seco. Não. Muito não é fácil. Vamos fazer o contrário Faz o agora. contrário, de novo. Não acredito. Não, então eu só acredito que se tiver um exército gigante. Então o tempo todo ele vai, assim, forçando mais a mão de Deus Exato. para que Deus manifeste. Isso é fé ou é incredulidade? Isso é muita incredulidade. Inclusive, Gideão, a gente sempre lembra dele libertando com os 300 homens. Olha como Gideão tem uma fé gigantesca, libertador. Mas esquece de continuar a narrativa. Que após libertar o pessoal, ele vai matar uns reis porque mataram os irmãos dele, vingança. Ele vai matar cidades porque não ajudaram ele. Tipo, um negócio meio estranho. E ainda ele vai construir um éfode, que é uma roupa de sacerdote, para o pessoal adorar essa roupa. Então, enquanto você tem na trajetória dos juízes um caminho de incredulidade, você se afasta de Deus, vem opressão, libertação, volta para Deus, você tem com o Gideão o seguinte, tem libertação e você volta para o paganismo, você volta para as outras divindades, para essa adoração, idolatria e tudo mais. Então, a história de Gideão para sinais é a pior história que existe. E não só isso, você tem, a gente às vezes pensa nisso, né? Quanto mais fé, mais sinais, mas a pergunta é, para que o sinal então? Quer dizer que Deus é um gênio da lâmpada, ele é um amuleto, talvez se você estiver com fome, sede, doente, ele vai ter que mandar um sinal porque você tem fé? Para que o sinal no final? Se você já tem fé de que ele existe, que ele é poderoso. O sinal na Bíblia vai ser usado muitas vezes para aquele que é incrédulo, para ele abrir o coração e poder ouvir a voz de Deus. Então parece que a gente, quanto mais fé a gente tem, mais a gente se afasta da Bíblia e mais precisa de fé, de sinais. Então se eu estou com câncer, Deus vai me curar porque eu fui fiel. É uma barganha agora? É tipo, é uma troca. A gente falou disso na outra lição, né? Sim. Como que na questão até dos primogênitos, a gente falou sobre que não é uma questão de que eu dei o meu dízimo, agora Deus vai ser fiel e vai dar aquilo que eu quero. Não é isso. Então, mesmo que você passe por um momento de dificuldade, uma doença, Deus ele é poderoso para curar. Mas se você tem fé em Deus, você sabe que mesmo se ele não curar, ele continua sendo Deus. E ele tem um céu inteiro preparado para você. E que não é nessa vida riqueza, felicidade, fidelidade, não fidelidade, mas riqueza, você ter tudo o que quer, quando quer, que você vai ter o céu. Sabe? Deus também ensina através do sofrimento, né? Sim. E isso ter muita maturidade para saber que mesmo com sofrimento, Deus está do seu lado. Sim. Agora, você falou mesmo com o sofrimento, Deus vai estar do nosso lado, mas não existem certas promessas na Bíblia que garantem? Garantem é uma palavra forte, hein? Não, mas... Garantem? Olha só, Gostei da palavra. Lê pra gente aí o verso 26 do capítulo 15. 15, verso 26. E a gente tá falando aqui de fé, de proteção Isso. de Deus, de milagres, de garantias. Aí você fala assim, não, mesmo que a gente passe pelo sofrimento, a gente vai estar com Deus. A gente vai passar pelo sofrimento. Mas não parece que é isso que o verso 26 fala. Vamos ler então e pra tentar gente aí. olhar o contexto. Diz assim o texto, ó. E disse, aqui na questão de depois da água de Mara, só explicando o contexto, Sim. né? As águas estavam amargas, Moisés vem através do mandado de Deus com uma árvore, ele pega um arbusto, um negócio assim, joga na água e a água se transforma em água doce, água boa para tomar. O povo toma, aí ali Deus dá estatutos para o povo, Deus ensina regras para o povo. E essa regra vai estar aqui um pouco descrita embaixo. Ele fala assim, ó: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois sou o Senhor que te sara. Bonito, né? Não, então leitura fechou. seletiva, né? Não, eu tô errado, então. Claramente Deus vai te dar. Eu vou embora da lição, porque eu errei. Eu acho que você foi antibíblico agora. Porque o texto diz aí que se a gente obedecer a Deus, Exato. ele vai nos livrar. Fé, obediência, tá tudo junto ali, né? Uhum. Se eu tiver fé em Deus, se eu obedecer ele vai me livrar das enfermidades. Ponto. O texto acabou aí. Não tem... Mas o contexto, esquece o contexto. Se eu for fiel e obedecer, Deus vai me livrar de todas as enfermidades. Ponto. Tá errado. Ponto. Olha só, das que enviei sobre os egípcios. Então a ideia, na verdade, não é que se você for fiel, você vai ser livrado de mal e tudo mais. Não é isso. Ele está falando, se vocês forem fiéis a mim, as pragas que caíram no Egito não vão cair sobre vocês. E lembrando, as pragas elas caíram por quê? Por questão de juízo. Porque Sobre o quê? sobre opressão. Então, a gente pode, talvez, dar uma esticada na nossa interpretação para inferir o seguinte:
o que Deus está dizendo aqui para eles, porque a gente já falou assim que não é a obediência que precede a bênção, no sentido de... Não da bênção, a bênção sim, ela vem da obediência. Bênção e maldição, ela está atrelada à obediência no sentido de, mas mesmo de consequência. Mesmo né? bênção e maldição da aliança, que a gente vai ver sim. isso talvez no futuro, mas mesmo ela, antes que ele dê a bênção, antes que ele dê a obediência, na verdade, ele já abençoou. Sim, porque ele já fez aliança, já libertou o povo. Então, basicamente, é muito mais. A bênção, na verdade, que vem da obediência é permanecer na bênção. Exato, é tipo, você quer continuar sendo abençoado, só continua, então. Segue o caminho. Porque se você desobedecer, você vai, né, trilhar esse caminho. Exato. Então, esse convite de Deus a permanecer na obediência, na verdade, é o seguinte, e agora a minha inferência me corrige se eu estiver errado. Por que a ideia aqui da doença do Egito e das pragas está associada com a obediência? Você sair de um caminho de desobediência, ou você não seguir meus estatutos para você, ó, eu livrei vocês do Egito. Se você seguir um caminho de incredulidade e desobediência, cuidado para que você não se torne o Egito. Esse é o ponto principal da coisa. Exatamente, é isso mesmo. Porque quando ele vai associar essa questão da praga para o povo que caiu sobre o Egito, é justamente nesse sentido em que o povo de Israel pode se tornar o Egito. E o primeiro passo para se tornar o Egito é a incredulidade. Você começar a não confiar... Quem é o Senhor? Exato. Para que eu tema? Então, tipo, esse Deus que está fazendo essas coisas não é poderoso. Então você vai começar a olhar para outras divindades. Vai começar a parar de olhar para o seu irmão como sendo alguém que precisa de uma ajuda. E vai começar a oprimi-lo. E é isso. Alguém de quem eu posso tirar algo. Exato. E isso é se tornar o Egito de fato. E qual é o passo seguinte a isso? É oprimir, é machucar, é ferir, é matar. E já que eu não confio em Deus para suprir aquilo que eu preciso, eu tiro do outro aquilo que eu acho que eu preciso e até o que eu não preciso. Exato. Eu começo os recursos são escassos, logo eu brigo, né? Então ele falou assim, olha, cuidado para que você não se torne o Egito. Confia em mim, não olhe para trás. E o que a gente vai perceber na narrativa daqui para frente é o tempo todo, poxa, mas no Egito era tão mais legal. Tinha panelas, e tinha cebolas, e tinha carnes. É aquela postura da mulher de Ló. Né? Vamos sair de Sodoma e Gomorra? Opa, mas Sodoma e Gomorra. Aí eu olho para trás e, né, eu tô embrenhado daquilo que eu... O coração ainda tem Sodoma e Gomorra nele, né? É o que a gente falou, né? O povo saiu do Egito rapidinho, mas o Egito saiu do povo, aí vai boas pancadas e anos para cima, né? E assim, a reclamação ela não para. Não. Ela vai continuar e a lição é basicamente sobre isso. Ela é sobre os milagres de Deus e a incredulidade do povo. Sim. Na parte de segunda-feira, que é utilizando boa parte do capítulo 16, se não todo, né? Sim. A gente avança um mês na história, ou seja, desde ali do episódio das águas, das duas águas, né? Sim, do Mar Vermelho e das águas de Mara, onde Deus já fez o milagre de purificar as águas. E das águas de Elim, que eles vão chegar onde tem ali 12 fontes de água, 70 palmeiras, então o oásis gigantesco. Sobre isso aqui? Comentei, é isso. É isso, tem 12 palmeiras, tem muita água aí. Ali não reclamaram, né? Mas, de novo, o maravilhamento radical e a incredulidade cotidiana. Ou seja, já virou comum ter água. Deus já tomo como garantido que ele vai dar água. Perfeito. Aí passou um mês, começou a dar fome e sede de novo. A água, de repente, já não é mais tão abundante. Eles estão andando no deserto. O pão que trouxeram do Egito sem massa acabou. A massa que trouxeram mais para fazer não tem. Cabrito já tá mais... Se você matar os cabritos que tem... Só vai ter osso. Não vai nascer outro. Não tem trigo para fazer mais pão. E agora? Aí vem a fala deles no capítulo 3. Ou no capítulo 16, verso 3. Diz assim, ó. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a nos fartar, pois nos trouxeste deserto para matar de fome toda essa multidão. A fala deles é bizarra, porque eles não estão pedindo comida. Eles estão falando o seguinte: nossa, seria melhor ter morrido no Egito, porque lá a gente estava com fome, a gente estava comendo, tinha panela de carne, tinha pão e tudo mais, estava farto, tranquilo lá. Então era melhor ter morrido lá do que morrer aqui. Então eles não estão pedindo nem pão para comer, eles estão pedindo para morrerem no passado. Olha que fala grotesca essa. É impressionante como é que o ser humano, na maioria das vezes, ele prefere abrir mão da liberdade, se submeter à opressão desde que ele tem uma garantia de que pelo menos alguma coisa ele vai comer. E aí você tem muitos regimes tirânicos que sobrevivem por causa dessa dependência humana. Tem até um ditado, tem até um dizer, que é o tal do pão e circo, não é verdade? É tudo que o povo precisa. Então desde que você mantenha ele ali com uma esmola, com algo assim, suficiente só para você sobreviver, você é capaz de realizar as maiores obras tirânicas porque
Aí você vê, Deus vai lá e liberta o povo do Egito. E fala assim, mas por que você libertou a gente? Tipo assim, eu não pedi. Sabe aquele livro dos irmãos Karamazov? Um livro fantástico, livro fantástico, do Dostoiévski. Ele é um livro bem difícil de ler, dessa grossura aqui. Na verdade, ele é um casamento, não é uma leitura, né? São 1000 páginas, isso é um casamento com o livro. Mas ele tem uma parte muito interessante lá, quando ele tá falando do grande inquisitor, que Jesus ele aparece, e aí eles começam a julgar Jesus e brigar com Jesus, porque Jesus deu pra gente essa tal de liberdade. Aí eles começam a cantar no livro assim, ó, o que eu vou fazer com essa tal liberdade? Né? Tem essa música, não tem? Cara, eu não quero liberdade. Eu não sei lidar com liberdade. O que eu quero é pão. Eu quero que você satisfaça. Me escravize, mas me dê comida. Então, basicamente, o que eles estão falando aqui é o seguinte, olha, é muito melhor o Egito debaixo da lapada. E, de novo, o que eles estavam recebendo lá no Egito? Chicotada, mas também a morte dos primogênitos, dos bebês e tal. E é melhor a gente lidar com um ambiente onde a gente morre, é oprimido e tudo mais, mas pelo menos a gente come, do que aqui no deserto, numa liberdade, mas onde eu preciso ficar dependendo de Deus. Sim. Eles preferem ser dependentes do faraó que os escraviza do que do Deus que os liberta. É verdade. E aí, voltando bizarro. no ponto que você levantou na parte de domingo, milagres não garantem fé genuína. Não garanto. Na verdade, eles estão vendo uma concentração de milagre por verso quadrado. Verso quadrado é bom. Aqui no Êxodo, talvez a gente tenha a maior concentração de milagre por verso quadrado. E isso não é o suficiente para tirar a incredulidade e o Egito do coração deles e gerar fé neles. E você percebe que, na verdade, a multidão de milagres ela acaba sendo prejudicial para a pessoa. Porque ela para de confiar em Deus, ela começa a confiar nos milagres. E ela acaba, como a gente falou, né, acaba tomando os milagres por garantido. Vai acontecer, vai ter. E se falta, que Deus fraco. E aí o milagre, às vezes, deixa de ser misericórdia e passa a ser obrigação. Exato. Não é mais um ato de graça e de misericórdia de Deus, é obrigação dele. Sim. Ele trouxe a gente aqui para o Egito, ele que paga a conta. Eu já ouvi muito essa frase, né? Se Deus chamou, ele vai pagar a conta. Que arrogância é essa, gente? Às vezes ele nem chamou, foi a pessoa que comeu muita pizza à noite e ficou com essa cabeça desse jeito. Mas tem outro ponto aqui que eu acho interessante, que às vezes o povo está reclamando aqui, mas pode ser, não estou dizendo que é, pode ser que nem tivesse acabado a comida ainda. Só que o cara olhou e ele viu aqui, tipo, tem... Tá acabando. Tem 6 pães, um para cada dia. Ali começa, vai dar ruim isso aqui. Olha só, vou passar fome. Seria melhor no Egito que eu tinha 12 em vez de 6. Então, às vezes, o pão nem chegou a acabar. Mas você olhou e contou a quantidade que tem, você falou, isso aqui não vai dar nem para um mês. Aí você já começa a murmurar, começa a reclamar. Não confia, não acredita, não tem fé. Você vê que a gente encerrou a lição anterior falando sobre descanso, paz. Sim. Aqui o povo não descansa, eles estão o tempo todo ansiosos. Exato. O que a gente vai comer, o que a gente vai vestir, o que a gente vai beber. Aí Jesus ele vai falar assim, olha, quem se preocupa com o que vai ficar vestindo e comendo é os pagãos. É os gentios. Eles que não têm Deus, eles estão o tempo todo preocupados com amanhã. Olha para os pássaros, né? Jesus fala, né? Você já viu o pássaro passando fome? Não sei, eu nunca conversei com eles. Mas é isso, tipo, um passarinho todo dia ele come. Mas não é algo que ele estocou, que ele guardou. Tem até os bichinhos que estocam e guardam e tudo mais. Mas isso também é uma forma de Deus cuidar deles. E aí vem o tal dessa fé radical, às vezes, era a gente confiar que Deus ia prover de fato. Só que a gente não confia. A gente fala desse povo aqui, a gente faz a mesma coisa. Se a gente olha numa despensa em que só tem comida para 1 semana, 2 semanas que for, e tá faltando dinheiro para comprar, cadê a nossa fé exercida? A gente não tem fé, a gente começa a ficar ansioso, a reclamar e tudo mais. Isso também faz parte do que é ser humano, né? E é difícil confiar de fato quando você não tem, mas é isso que se diz que é a fé de fato. É quando você não tem a certeza do que vai ser, e mesmo assim você dá uma resposta, como por exemplo, o Senhor proverá. Você sabe, Leonide, eu não costumo fazer isso aqui, não é tanto a propósito do programa, mas eu lembrei de uma história que aconteceu comigo. Ixi, testemunho pessoal. Cara, é muito raro isso acontecer, mas eu lembrei agora, assim, falando tudo isso, eu lembrei vívido na minha mente agora esse episódio. Inclusive, assim, minha mãe às vezes assiste, quase sempre tá acompanhando a gente aqui e tal, ouvindo agora, talvez ela se lembre dessa história. Se você, mãe do Isaac, tá ouvindo, comenta embaixo, eu sei disso aí mesmo, é verdade. Você estudou no NASP, né, assim como eu e tal, e aí teve uma época, assim, uma
uma fase bem difícil da nossa vida. Meu pai era pastor e ele tinha saído do ministério por questão de saúde e tal. Ele tava uma carga bem pesada para a saúde dele. E a gente voltou lá pro NASP para ficar ali por perto, os filhos poderem estudar e tudo mais e tal. E aí eu tava lá fazendo faculdade, todos nós moramos ali no redor do NASP, é fora do colégio, tem um bairro lá chamado de Bairro dos Universitários, que é basicamente um amontoado de casas. Isso. Na época nem tinha muita infraestrutura, assim, tipo, enfim. E, assim, a gente ficava meio que na comportagem, mas que é só um jeito bonito de falar desemprego, né? Porque, tipo assim, você tá ali no dia a dia tentando vender alguma coisa, se você não vende, você não come, então, assim, é quase um desemprego ali, mas... É quase um deserto. Você tem que confiar muito em Deus, né? Sim. E, assim, eu vou te falar, Leonide, tinha dias que não tinha nada na despensa pra comer. Não tinha comida. Uhum. E não tinha dinheiro também pra comprar comida. É. E aí você olhar pra geladeira, olhar pra despensa e falar assim, vou comer o que hoje? Deus proverá. E eu lembro claramente um dia assim que era esses dias, não tinha nada pra comer. E eu olhava assim pro semblante dos meus pais, vida que segue. Uhum. Chegamos até aqui, né? Deus trouxe, Deus cuida. Deus vai pagar a conta. E aí chegar à noite, por exemplo, e eu lembro desse episódio vívido, o vizinho chegar na nossa casa, bater e falar assim, ó, seguinte, o refeitório do colégio sobrou comida, eles levaram a sua comida para um lar de meninas carentes. E sobrou comida? E sobrou no lar de meninas carentes, aí eles deram para mim, só que sobrou para mim. Aí eu tô vindo aqui trazer para compartilhar com vocês porque sobrou. Nossa. E foi a nossa janta. E o nosso almoço, e a janta do dia seguinte, e o café da manhã no dia seguinte. Então você vê, assim, então quer dizer que Deus ele sempre vai vir e vai te acudir no minuto final. Às vezes não, às vezes é antes também. Às vezes é depois do minuto final. Às vezes tá com fome 3 dias, vai vir comida. Então, mas o que aconteceria, não sei, na minha vida, se esse irmão não chegasse e oferecesse essa comida? E a gente fosse dormir de barriga vazia naquele dia? Será que eu iria confiar? Uhum. Será que 3 dias depois eu ia falar assim, poxa, mas faz tempo que Deus não faz esse milagre, né? Aí assim, então o coração humano, ele é isso, ele é o tempo todo ele tá entre a incredulidade e a confiança, e a fé. Exato. Então assim, aprender a confiar em Deus nesses desertos, nesses momentos, é o grande objetivo dessa jornada do deserto. Uhum. Deus quer fazer a gente entender, às vezes ele vai agir e às vezes ele não vai. E nas duas coisas ele está trabalhando a meu favor. Exato. Não é porque ele me deixou passar fome que ele está agindo contra mim. Uhum. Às vezes é o que você falou, que a gente vai aprender lá em Deuteronômio. Ele está me provando para... E não é para que ele saiba o que tem dentro de mim. É para que eu saiba também, né? Para que eu saiba e possa confiar nele para agir naquilo que eu estou diagnosticando. Deus, eu percebi que eu sou incrédulo sempre que falta pão. Me ajuda a confiar em você. Uhum. Não é me dar pão. Uhum. Me ajuda a confiar em você. Exato. E aí o resto, tipo assim, né? O resto Deus vai agir, né? E aí Paulo vai falar assim, olha, fui moço, fui velho, nunca vi o justo mendigar o pão. Não, Davi, né? Davi, do Salmos. Eu ia falar desse Salmo também, mas foi bom. Davi. Paulo talvez usou isso aí uma vez na vida também. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Enfim, Davi vai falar, nunca vi o justo mendigar o pão. A gente fala assim, viu? Vai ter dispensa cheia sempre. Sempre. Ele fala assim, nunca vi o justo mendigando. Exato, não vi ele na rua aqui, ó, na esmolinha. Então assim, Deus cuida, mas esse cuidar, às vezes é diferente, né? A gente fala assim, não, mas tá faltando dinheiro. Mas o que é o dinheiro, senão o símbolo que a gente usa para conseguir o que a gente quer? E o próprio texto aqui vai falar, se Deus quiser, ele pode abrir o céu e fazer cair pão para vocês. Tipo... Mas isso vai ser bom? No curto prazo, no longo prazo? Não, justamente. Às vezes é necessário, mas às vezes não é a melhor ação de Deus. Exato. Nesse sentido. De novo... E tá aí a sabedoria divina, né? De lidar com as duas coisas. Porque, realmente, se Deus desse tudo aquilo que a gente quer, quando a gente quer, a gente não confiaria em Deus. A gente usaria Deus como, de fato, um amuleto, uma moeda de troca, um gênio da lâmpada. E Deus não é isso. Deus não tá aqui só para cumprir nossos favores e se tornar crianças mimadas, né? Ele tá querendo que a gente tenha um relacionamento real com ele e entenda o que é a vida. Sim. Invadindo a parte de terça-feira aqui, que vai ampliar um pouco mais essa discussão, você falou... qual é aquela expressão que você usou sobre o radical lá? Maravilhamento radical. Maravilhamento radical, que é o ato de você você aprender a se maravilhar com o cotidiano. Exato. É uma troca de lente, né? Você coloca uma lente de ver Deus em cara, tudo. Eu acordar e estar vivo,
já é uma coisa, uma bênção de acordar Deus. e tá morto é complicado, né? Não acontece sempre. Acordar e tá morto, né? Tipo assim, enfim, depois você acorda morto, não sabe por quê, né? A gente até estava comentando antes que até o fato da vida existir já é um milagre, né? Uhum. Porque na física, a biologia vai falar sobre isso. Se o Sol, né, mudasse para lá um pouquinho, 2 centímetros, acabou. Congelou. A vida, ela existe numa probabilidade ínfima. E que isso é cuidado de Deus. Uhum. Então, você perceber isso e você refletir sobre isso, é também você se maravilhar como Deus te abençoa e cuida de você, né? Exato. Então, assim, ao mesmo tempo em que eu posso desenvolver em mim esse maravilhamento radical com o cotidiano, Uhum. com acordar, com aquela árvore nascer uma laranja. Isso E é essa demais. laranja me dá justamente os nutrientes que eu preciso para melhorar minha imunidade, Uhum. sabe? E de que cada alimento, com a sua doçura, seu amargor, o seu sal, ele vai providenciar algo que eu preciso. E aí, tipo, o leite materno dá pro bebê. Cara, a gente não para pensar no absurdo que é o cotidiano. E aí eu posso cair no outro extremo dessa postura, que em vez do maravilhamento radical, como eu falei bem, né, é o desmaravilhamento Cotidiano. 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 Olha só, a gente olha agora para a história do Êxodo, e como eu falei, maior concentração de milagre por verso quadrado. Pô. São 10 sinais ali para todo o Egito se maravilhar, o faraó se maravilhar. Depois você tem o mar vermelho, e aí aparece a nuvem que dá sombra para eles de dia, e o fogo que dá calor e iluminação para eles de noite, e a proteção. E aí agora você tem as águas se tornando puras, e água aqui, não sei o que lá. E você vai contando cada um desses como um milagre. Aí você chega no maná, fala assim, mais um milagre que Deus fez. O maná, Milagre. ele é a apelação total dos milagres. Quanto tempo durou o maná? 40 anos. Quanto tempo o povo ficou no deserto? 40 anos. Enquanto eles andaram no deserto até chegar na Terra Prometida, Deus ele instalou um aplicativo chamado iFood divino. iCloud, que é uma navinha da fuga. Cara, literalmente caía pão do céu todos os dias, exceto o sábado. Mas olha o absurdo do milagre. Não, o absurdo do milagre é que o maná que caía no dia, ele apodrecia pro outro. Mas o da sexta ficava bom pro sábado. E sexta vinha dobrado. Exatamente. E aí quem ia no sábado colher não tinha. E quem colheu em dobro, vamos combinar que esse milagre do apodrecer, cair do céu, é louco. Mas eu acho que o milagre mais louco do maná é que você podia colher o quanto quisesse. Podia passar 3 horas colhendo. Mas quando eu chegar lá, seria o suficiente para você. É. E eu podia colher, tipo, suficiente para mim. Uhum. Que isso? É um filme? É um negócio muito... É a comida mais sobrenatural. Por isso que chama do pão dos anjos, né? Exato. É um negócio muito sobrenatural. E o que eu quero dizer com isso? Esse milagre, ele foi realizado... Pega a sua calculadora, multiplica 40 vezes 365. Esse é o tempo do milagre Essa é a do céu. quantidade que esse milagre aconteceu de vezes, entendeu? Sim. E assim, eu olho pra isso e falo assim, pão do céu de novo. Imagina, né, no 39º ano, o cara olhando e falando, que saco, né, toda hora esse maná. Já caiu uma pizza frango com catupiry hoje, né? Mas o maná, isso aqui a gente já tá pulando aqui, então a gente vai voltar pros codornizes, mas o maná ele era muito versátil. Porque ele era uma sementinha de coentro, né, que eles falam, é meio branquinho, é um floquinho, mas ele virava o que você quisesse. Se você quisesse bater o maná no liquidificador, fazer uma vitamina, dava. Se quisesse abrir o maná, fazer um pão de maná, uma pizza de maná, também dava. Você podia salgar, dosificar, fazer o que quisesse com o maná. Só que o pessoal, né, enjoou daquele troço. Mas tá bom, né? Vai fazer o quê? Porque no deserto, né, o que mais tem é self-service, né? Não você pode comer o que quiser, All né? you can eat, tudo que você puder comer, né? Tipo, como a vontade, o rodízio, eles criam rodízio. Escolher o buffet livre. O milagre acontecendo todo santo dia, mas eles já tomam como garantido. Uhum. Não. Então você deixa de se maravilhar, o sobrenatural já não, ele vira cotidiano. Exato. Então são os dois lados. Ou eu transformo o cotidiano em sobrenatural, assim, cara, eu acordar todo dia, abrir os olhos e o sol ter nascido no sentido de que, né, eu tô vendo o sol de novo e eu tenho energia para trabalhar, e não sei o que lá. E eu enxergar isso como ato sobrenatural de Deus me dar fôlego de vida a cada dia, né? Tipo assim, muitas culturas elas veem a noite e o dormir como uma morte, né? Uhum. Então cada vez que eu acordo eu tô ressuscitando, Deus tá me dando vida novamente, né? Então eu fecho meus olhos, eu vou pra morte do sono. O sono é visto como morte na Bíblia, né? Perfeito. Essa metáfora. Então todos os dias eu morro e sou ressuscitado de novo no dia seguinte. Cara, que coisa louca, cara. Eu fecho o olho,
Eu fico 8 horas desacordado e eu acordo no dia seguinte e tô vivo, tô respirando, tá tudo certo. E enquanto eu tava descansando, meu coração tava batendo e as minhas funções vitais desaceleraram o suficiente para que meu corpo continue vivo, mas que ao mesmo tempo eu descanse. E o processo de renovar, né? E minhas células se regeneram e minha saúde... Cara, isso é um milagre absurdo. E aí você vai orar, Leonide, e aí você abre o dicionário, na letra A, fala assim, ó, abacate, alface, amor. Vai no B, banana, brigadeiro, bolacha, bombom. Passou um ano inteiro só na letra B. E aí, você vê, e a gente toma isso como o maná. Mais um dia de cotidiano, são milagres, né? E aí a gente vai de novo. É a ideia, voltando lá no momento inicial das águas. Milagres não fortalecem a fé. Não. Então, assim, esse exemplo do maná mostra isso. Mostra como, assim, mesmo com milagres acontecendo todo santo dia, o coração humano, ele é uma fábrica de incredulidade sem Deus. Perfeito. Né? Mas esse lance do maná é um exemplo. Isso, mas o maná ele vai acontecer depois já de um outro evento que são as codornizes. Acho que é importante falar sobre isso. O povo ali está murmurando, a gente leu aqui no verso 3, porque faltava pão e tudo mais. Aí Moisés fala, não, Deus vai abrir os céus e vai cair comida para fartar para vocês. E vocês verão a glória de Deus. Inclusive no outro dia eles vão e tem a nuvem lá com uma forma de glória, talvez uma luz forte, alguma coisa assim. A glória de Deus se manifesta. E Deus vai mandar codorna para esse povo. E acontece justamente isso. Verso 13 ali do texto diz assim, ó. Vou ler a partir do 11, quando Deus vai falar com Moisés. Qual capítulo que a gente está? Capítulo 16, esse é o texto. E o Senhor disse a Moisés, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, diz-lhes, ao crepúsculo da tarde comereis carne e pela manhã vos fartareis de pão e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E à tarde subiram codornizes, cobriram o arraial pela manhã, jazia o orvalho ao redor do arraial. Então vai vir aqui a codorna e o pessoal vai cobrir o arraial, essas codornizes que Deus vai mandar. E no outro dia é a primeira vez que cai o maná. E aí Deus vai então trazer esse princípio para o povo, que é justamente na questão do maná, que eles deveriam colher durante a manhã. Então eles colhiam para o dia, né? E eles não deveriam deixar para o dia seguinte, porque senão ia estragar. E na sexta-feira cairia o dobro e não iria estragar. Então você vê até Deus ensinando de forma pedagógica a questão do ciclo semanal, né? Sim, do sábado. O sábado. Então, se o povo antes, no Egito, não estava guardando o sábado direito, agora vão guardar porque não vai ter nem o que colher. E mesmo assim, no verso 22, fala que eles vão no sábado colher. E Moisés está falando, povo incrédulo, povo duro de coração, está saindo no sábado. Não, fiquem aí, recolham o maná. E isso é bem bonito, né? Como Deus vai trazer essa forma de milagre para o povo de fato. E até falando sobre essa parte da recusa, no verso 28, Moisés vai falar, né? Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fica onde está, ninguém sai do seu lugar no 7º dia. Assim, descansou o povo no 7º dia. Então, Deus ensinou o povo a guardar o maná, guardar o sábado, na verdade, de uma forma meio impulsória, né? Vocês vão guardar porque não vai ter o que colher. E assim acontece. E o maná, como a gente falou, ele vai cair todos os dias, menos no sábado, por 40 anos da história do povo. Durante todo o tempo do deserto, esse maná ele cai. Na terça-feira ainda, vai ter o episódio da pedra aqui, que o pessoal está no deserto de Sim para Refidim. Até tem gente que vai falar que esse aqui já é o deserto do Sinai e que a pedra que Moisés vai bater, ele é uma pedra do Monte Sinai. Depois vai ter Josué bebendo dessa rocha e tudo mais, então vai ter essa questão. Mas ali acaba a água, e o verso 2 fala que o povo volta a contender com Moisés, volta a brigar com Moisés, e aí Moisés fala, por que vocês estão contendendo comigo? Por que tentais ao Senhor? Aí o povo tem sede, o povo murmura, e de novo, fala deles no verso 3, né? Por que nos fizeste sair do Egito para nos matar de sede, a nós, nossos filhos, nossos rebanhos e tudo mais? E Moisés clama ao Senhor. E ele fala, só falta esse povo me matar de pedrada, porque acabou a água. Então vai ter um momento que Deus fala para Moisés levar os anciãos e ferir a rocha. Esse é um momento bem emblemático também. Ele vai bater na rocha, a rocha vai dar água, o povo vai beber dessa água e ele vai chamar esse local de Massá e Meribá, porque o pessoal contendeu contra Deus, o povo tentou a Deus, né? O povo foi infiel, foi cruel. É curioso porque você vai ter o episódio da rocha aqui, no capítulo 17 de Êxodo,
mas só volta a falar sobre água e água que falta lá em Números. Números capítulo 23 ali, capítulo 20 para lá. Curioso, né? Será que nesse tempo todo não faltou água? Esse tempo todo teve água? A gente não tem mais isso falando. Só que lá em 1 Coríntios 10, Paulo fala que o povo teve uma água que perseguia eles. É meio engraçado até isso aí. Mas a ideia é que justamente não vai faltar água durante todo esse tempo, porque a água que vai ser do deserto de Sim, de Massá e Meribá, ela vai durar por 40 anos. Mais um sinal. Um milagre do cotidiano. Aí o pessoal fala, mas como é isso? Aí a tradição judaica ela tem um pouco de explicar esse negócio. Na tradição judaica, eles falam que quando Moisés bate na rocha e eles vão sair daquele local, o pessoal vai na montanha e corta a rocha fora. E eles vão carregando essa água como se fosse um bebedouro. Olha só. E por onde eles vão, essa água essa rocha vai dando água. E depois eles vão colocar essa rocha dentro do santuário. Até em Ezequiel vai ter a visão, né, de que sai uma água de dentro do trono de Deus e tal. Tem... Do santuário vem um leite de rio, aquele que vai purificando. Isso, que até no Novo Testamento ele é visto com a água que sai do trono de Deus, de fato. Muitos vão falar que tem relação com essa rocha que vai ser cortada lá do Sinai. E é legal pensar nisso, porque durante os 40 anos o povo teve um bebedouro para ir e seguir e tudo mais. Isso era o suficiente para eles terem confiado. Mas quando essa rocha acaba, Moisés tem que falar com a rocha outra vez e bater na rocha de novo, que ele vai bater, não devia, o povo de novo contente, o povo de novo reclama. O povo parece que nunca aprende, parece que é a gente. Acaba sendo assim, um relacionamento com Deus infantil, né? Uhum. E aí ele fala assim, nossa, eu sou o adultão da sala, eu sou adulto, porque eu não sou igual a eles. Eu tenho fé, né? Eu tenho fé eles, mas de novo, o texto bíblico ele acaba sendo esse espelho, né? Para eu olhar para ele e falar assim, cara, mas será que eu não sou assim no meu dia a dia? Será que eu não tenho uma fé infantil? De assim, tá o tempo todo, pai, sabe? Aquela criança, pai, mãe. Uma relação adulta com Deus, ela não, sabe? Ela confia de que Deus ele tá fazendo o que é melhor e tudo mais. E ainda assim, no meio de toda essa incredulidade, o esforço divino constante de falar assim, não, eu preciso educar esse povo, eu preciso mostrar para eles, né? E ao mesmo tempo você vê que a educação divina, ela não é só para o povo. A gente já está falando de um Moisés de 80 anos. E poucos anos. Exato. Que ainda precisa aprender muita coisa, né? Sim. E a lição de quarta-feira agora, ela vai falar sobre um desses aprendizados que Moisés vai ter, que é toda a história ali de Jetro, no Êxodo 18. Antes da gente ir para a história de Jetro, a lição não menciona tanto aqui, mas tem um episódio muito bonito que é o da guerra contra os amalequitas, né? Nossa, essa história é muito louca. Cara, é muito interessante, porque aí mostra de novo a questão da confiança em Deus, e de novo, Moisés ele é usado como esse instrumento, mas ao mesmo tempo, assim, nem Moisés entende o que está acontecendo ali, mas é mais uma ilustração de que como é que Deus ele está cuidando do povo e ensinando o povo a confiar, né? O que é a história ali, né? Que eles vão guerrear contra os amalequitas. É que na verdade começa diferente, né? Os amalequitas começam a atacar o povo por trás, né? Então você lembra quando você quem fica pra trás? Quem fica pra trás são os velhos, os fracos, as crianças. As cabras. O Amaleque vai por trás e começa a matar o povo. Aí Moisés fala pra Josué, arruma a galera aí e vai brigar com esses caras. E eles vão e Moisés sobe o monte, né? Aí você continua daqui. Ele sobe o monte, chega lá, Deus fala assim, olha, estende os braços. Quando você estiver com os braços para cima, vocês vão ganhar a batalha. Se você abaixar o braço, vocês vão perder. Mas ele falou, demorou. Essa é fácil assim? Levantou o braço. E olha que interessante, né? Quando ele levanta o braço, Deus começa a interferir. Mas não é instantâneo. Não. Eles não ganham a batalha na hora. Ele fica lá com o braço estendido, aí ele fala assim, não acabou ainda, né? Tá ficando pesado esse negócio. Eu falei assim, eu pulei o braço ontem, né? Geralmente você pula a perna, né? Não fiz o braço ontem, tô aqui cansando. Aí o braço começou a pesar, aí caiu. E aí o povo começa a perder a batalha. E aí eles têm uma solução. Eu falei assim, não, traz o pessoal aqui. Fica segurando meu braço. Isso é Arão e Ur, né? Vão colocar Moisés numa pedrinha e cada um segura o braço de Moisés aqui, e Moisés fica com o braço levantado, e aí Josué e os filhos de Israel vencem essa batalha. Inclusive eles vão chamar aquele local de o Senhor é minha bandeira, né? De ficar um altar ali e fala, o Senhor é minha bandeira. E aí, há uma promessa até de Deus para Josué, que ele fala, não esqueça de Amaleque, porque eu vou lutar contra Amaleque de geração em geração. E aí você vai ter essa batalha sendo concluída, mas não perfeitamente, ali com Saul.
quando Saul tem que lutar contra os amalequitas. Então olha que loucura, quando Deus fala com Saul para ele matar os amalequitas, não é de graça, né? Mas é uma promessa que Deus tinha feito porque esse povo perseguiu o povo de Israel enquanto estava indefeso no Egito. Porque, não sei se você sabe, mas Israel sai do Egito sem espada, sem lança, escudo, nem nada. Eles talvez vão lutar com panela e garfo, sabe? E Deus, ele olha para isso e vê também uma forma dos amalequitas sendo injusto com um povo indefeso. E Deus fala, eu vou me vingar deles. Então, Saul indo lá, posteriormente, é uma forma de juízo divino. E olha o tempo de uma história para outra. E esse tempo é também misericórdia de Deus para com os amalequitas. Sim. E eu acho muito curioso, assim, a forma como essa história, ela vem exatamente antes do episódio de Jetro, porque essa história, ela mostra um prelúdio pra gente, talvez, não sei se é intencional ou não, mas eu acabei de pensar nisso Quase agora. sempre intencional, viu? Geralmente é intencional. Mas meio que dá a entender aqui que Moisés, ele, nesse sentimento de estar com o braço estendido, ele tá carregando o mundo nas costas, né? Ele tá com esse peso da liderança sobre ele. Se não é Moisés com esse braço em pé, ninguém então, assim, consegue. Moisés está carregando a responsabilidade de guiar esse povo, de proteger o povo, e isso tá pesando demais sobre ele, a ponto de, tipo assim, se ele abaixa o braço, o povo começa a sofrer e tudo mais. E aí, o episódio seguinte, no capítulo 18, a gente vai ter justamente uma história mostrando isso, né? Que Moisés, na verdade, tá fazendo errado. E aí, era pra ele ficar lá sozinho com os braços levantados, né? Precisou vir alguém de um outro povo, que na verdade era o sogro dele, né? Pra poder ensinar pra ele algumas coisas sobre liderança, sobre responsabilidade, sobre dividir as cartas e tudo mais. E eu não sei se você quer ler alguma coisa muito específica, ou a gente pode resumir aqui a história. Não, acho que dá pra resumir, é uma história bem conhecida, né? Acho que quando Jetro ele chega junto com Zípora e os filhos de Moisés, né? Ele vai ver como Moisés lidava com esse povo e administrava isso, né? Aí ele passa o dia ali com Moisés e tal. Aí ele vai olhando, né? Que o Moisés fica sentadinho na tenda lá, forma aquela fila longa de gente lá pra falar com Moisés. E todo mundo fica cansado, quem tá na fila e quem tá lá com Moisés. Não, aí os problemas que Moisés tem que resolver. Ô Moisés, eu colhi o maná e ele pegou o maná do meu lado da tenda. Né, tipo assim, é as coisas mais mesquinhas, mais... Assim, problemas grandes. Quem lida com gente já passou por isso, né? Quem é professor, quem lida até na igreja com os adolescentes, até com os velhos, os mais velhos, né? Numa comissão de igreja, sempre tem essas picuinhas, né? Ah, aquela pessoa fala mal de mim, aquela pessoa tirou algo do local que eu não queria que tirasse. Então a coisa não está acontecendo do jeito que eu quero, tipo, são coisas tão pequenas, mas que com a aglutinada dessas coisas pequenas, acaba enchendo um pouco a paciência. E aí Jetro observa isso e ele vai falar o seguinte: ô Moisés, permita-me aqui um conselho. Aí, cara, se você continuar com o braço estendido o tempo todo, se você não tiver um Josué e um Ur para segurar seu braço, cara, você vai cansar. E você cansar significa que o povo não vai ser cuidado. E o povo vai se cansar também, né? O povo vai se cansar também. E eles não vão ser bem orientados. Então, assim, preserve-se para você lidar com as questões mais complexas, né? Mais cabeludas. Né? Porque, veja, Moisés é o único que tem acesso a Deus aqui. Sim. Direto. Então ele recebe de Deus a orientação, as leis e tudo mais, e ele vai julgar o povo a partir disso. Perfeito. Mas aqui a gente vê uma ideia de um discipulado que Jetro vai explicar para Moisés. Moisés, por mais educado que ele seja, educado no sentido de educação formal, ele não manja muito bem dos Paranauê aqui do marketing multinível. Isso. E é até uma questão de representação, né? Você vai ter isso em várias empresas hoje em dia, várias igrejas até, como que você tem essa ramificação para ter um cuidado mais próximo com as pessoas, né? Talvez o pessoal aprendeu de Jetro. Jetro foi o primeiro empresário. E aí, então, resumindo, o que Jetro vai fazer? Moisés, faz o seguinte: pega um chefe de 10, um chefe de... O que significa? Pega alguém para representar 10 pessoas. Então, tipo assim, essa coisinha de fulano de tal armou a barraca dele muito perto da minha. Cara, um chefe de família vai resolver isso. Sim. Não precisa chegar em você. Aí, para uns problemas levemente mais complexos, tipo assim, ó, aqui nesse bairro aqui, aconteceu tal coisa, bota alguém para administrar 100 pessoas. Ali, bota algo maior, 1000 pessoas. Então, é tipo assim, né? O chefe de condomínio, o vereador,
o deputado estadual, o deputado federal, entendeu? E você é o presidente. No sentido que, como deveria ser isso aí funcionando, né, seria justamente essa ideia de cada um representando e tendo aquele que representa o seu mais próximo, né? Isso. Cara, eu sou amigo de vários pastores, né? Eu sempre tive essa coisa de, num distrito, ficar amigo do pastor para ajudar ele, tá com ele, ali, ser alguém... Né, aliviar as cargas do rapaz. Eu já conheço a vida ministerial por causa do meu pai, e eu sei que às vezes o pastor ele fica meio sozinho, então você me propôs ser tipo amigo, não aquele que vai chegar lá, eu preciso que você resolva tal coisa, mas tipo assim, cara, precisa desabafar, sai pra comer um lanche, um negócio assim, só pra, né? E aí às vezes eu tava com eu lembro de um desses episódios, eu tô com um pastor assim, lanchando com ele, assim, conversando e tal, aí ele recebe uma ligação, aí ele desliga a ligação, fala, Isaac, quer ir comigo? Assim, a gente morava, tipo, a 1h30 de São Paulo, do estado de São Paulo. Ele, quer ir comigo lá no Brás, que é um lugar onde tem venda de coisa? Eu falei, mas por quê? Não, porque eu preciso lá orçar o cabo de som da sonoplastia da igreja. Meu pai. Aí eu falei, pastor fulano, que raios você tá responsável para fazer orçamento de cabo do som da igreja? Não, é porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. Eu falei assim, então tem algo de errado com a sua liderança. Algo de errado não está certo. Assim, porque o amigo também, ele tem que falar essas coisas, né? Pessoal, você tá liderando errado. Porque você é o pastor da igreja, você tem que visitar, preparar sermão para alimentar a igreja, resolver essas questões da administração no sentido mais amplo, de evangelismo, de visita e tal. Por que você está preocupado com... Outro dia ele me ligou, vão comigo lá não sei aonde fazer orçamento da pintura. Oh, meu Deus. Eu falei, cara, mas por que alguém na comissão não vota em alguém para ir lá, não sei o quê? Não é possível que ninguém aqui, alguém que está fazendo obra, que acabou de pintar a casa, não sabe o orçamento. E aí você vê o pastor assim, tão embrenhado com essas coisas mesquinhas, vamos dizer assim, e aí esse pastor não tem energia para preparar um bom sermão, para estudar a Bíblia, para aconselhar e tudo mais. Esse é um exemplo prático de como isso pode acontecer, e isso é em tudo na nossa vida. E às vezes nem é questão de um orçamento de alguma coisa para a própria igreja, mas é uma questão pessoal da galera, que o pessoal poderia resolver de uma forma tranquila, pensando, conversando. Mas como eu já pago o salário do pastor, lógico, ele que resolve. Exatamente. Então, ao mesmo tempo que sobrecarrega o Moisés, também impede outros de crescerem e amadurecerem e serem mais... Então, tipo assim, ao mesmo tempo que essa carga alivia Moisés, mas são mais pessoas dependendo de Deus, tipo, aconselhando o povo e dividindo essa carga de incredulidade também. Tipo assim, então a responsabilidade desses líderes também, ao mesmo tempo, eles dependerem mais de Deus para as coisas e olharem mais para as coisas e para os problemas, mais com uma solução do que como alguém que vai trazer mais problema. Então é um ganha-ganha, é uma forma pedagógica aqui de Deus, através de Jetro, ensinar para Moisés e para o próprio povo como dividir as cargas uns dos outros e como um ser suporte para o outro. Lembrando que eles estão vindo de uma herança de opressão, que é como eu posso tirar mais do outro. E aqui a lição que Deus está passando através de Jetro é como eu posso ser a solução para o outro. Então você vê que nas pequenas coisas Deus está ensinando ali para o povo a deixar de ser egípcio, a deixar de ser opressor e passar a ser parte da solução e não parte do problema. Isso é legal, né? Porque a beira do Sinai, que é onde eles estão agora, vai ser justamente o local onde Deus vai fazer com que essa galera pare de ser um punhado de gente meio maluca pensando só em si e comece a pensar de fato como um povo, comece a pensar de fato como uma nação, comece a pensar como uma instituição, sabe? Que anda sob a luz de Deus. E isso é bonito, porque inclusive Jetro vai dar esse conselho a Moisés. No capítulo 19 você vai ver Deus organizando o povo, nos capítulos seguintes Deus organizando o acampamento do povo e tudo mais, porque Deus está ensinando esse povo a como ser um povo de fato. Exato. Eu acho que para concluir aqui com a parte de quinta-feira, podemos? Podemos. A lição vai fazer aqui uma ligação muito especial com o Novo Testamento, porque lembrando, todas essas ações divinas elas vão ser evocadas no Novo Testamento, especialmente na pessoa de Jesus. E João, talvez ele trabalha isso... Assim, cada evangelista vai trazer uma perspectiva e puxar um aspecto disso. Eu gosto muito de João, da forma como ele trabalha esses episódios, porque ele coloca Jesus e Jesus no Evangelho de João, ele vai declarar 7 vezes, eu sou. E cada um desse eu sou, ele é alguma coisa. Identificada muito com isso. E quando o povo vira para ele e fala assim, não, água, ele fala assim, ó, eu sou a água viva. Exato. E tem um outro episódio muito interessante também. Eu sou o pão da vida. Porque assim, o povo tá lá ouvindo Jesus, e eles ficam com fome. E aí acontece o grande milagre da multiplicação dos pães e peixes. De novo, milagre.
Aham. Aí o povo olha para esse milagre e fala assim, tá aí uma oportunidade perfeita de transformar o sobrenatural em cotidiano. E aí eles ficam maravilhados com aquele milagre de pães e peixes. Aí Jesus ele aparece do outro lado do rio depois, ele vai para lá, o povo chega lá e fala assim, cadê o pão, cadê o pão, cadê o pão? Não é Queremos mais pão. Jesus, continua ensinando pra gente, continua aumentando a nossa fé, falando Quais sobre são o as reino tuas de palavras, Deus. né? Queremos comer os teus ensinos. Uhum. Jesus, faz de novo. aquele negócio lá do pão e peixe, Macfish, faz de novo, faz de novo. Ele falou assim, não, é tipo... O meu corpo é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida, né? Ele vai falar isso, né? E aí ele cita de novo, fala assim, olha, lembra que Moisés, eu Uhum. falei lá pra Moisés em Deuteronômio, nem só de pão vocês devem... Aí eles falam assim, então, Moisés, ele alimentou a gente por 40 anos. Moisés, Aham. ele alimentou a gente por Não foi 40 nem Deus, anos. né? Você deu comida pra gente um dia, você já tá... Tá se achando tudo isso? Aí ele fala assim, ah é? Vocês estão achando que isso é se achar? Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou o pão da vida. E aí, tipo assim, o texto diz que muitos se escandalizaram com isso. Verdade, e muitos pararam abandonam. de segui-lo. É um sermão, o texto fala que é um sermão muito duro, né? Jesus ainda olha para os discípulos e pergunta, né? E vocês, não vão também? E tem uma das declarações mais bonitas de Pedro, né? Que ele fala, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida, né? Então, Bonito. diante de Deus e do sobrenatural, lembrando que o sobrenatural ele também pode ser o cotidiano, Uhum, exato. tudo é sobrenatural quando você entende quem é que está por trás de tudo, a gente pode ter duas posturas, de falar assim, ah, não vai fazer mais milagre, Também não quero saber mais também de não vocês. quero mais demonstrar fé. Então Aham. nunca foi fé. É, não. Se a barganha não é Ou fé. Você pode olhar para Deus e para Jesus e para o que ele já fez na sua vida e falar assim, cara, dado o que eu vi e o que eu experimentei de Jesus na minha vida, o que sobra depois disso? Uhum. Não tem mais, nada mais vai me surpreender. Então assim, Para onde iremos, né? para A onde fala eu de- vou? Se fala não de é Pedro. isso aqui, o que vai ser? Sim. Então, assim, essa postura faltou no povo lá no deserto, né? Eles olham o tempo todo para Deus e falam assim, não, Deus é só o... Provedor. É o iFood aqui. Aham. Se ele não serve para me dar comida, ele não serve para mais nada. Exato. Então, se Deus não é aquilo que vai saciar meu estômago, ele também não é mais nada. Uhum. E- E isso serve como exemplo, né? A lição vai trazer o texto de 1 Coríntios 9, 1 Coríntios 10, quer dizer, acho que é bom a gente até ler, a partir do verso 1 fala assim, ó, ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, beberam de uma fonte espiritual, porque beberam de uma pedra espiritual que os seguia. A gente falou disso aqui, né? Pedra que os seguia, essa ideia de que eles levavam essa pedra para onde foram. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, Quais eram as coisas más que eles cobiçavam? Adultério? não, era Fornicação? não, Ou era drogas? pior, O quê? era pão e água. Só Mas que por eles, que essas coisas eram perversas? porque eles tornavam essas coisas que são básicas uma forma de tentar a Deus, de provocar a Deus, tanto que Massá e Meribá vai ser constantemente lembrado como uma forma disso, deles usarem uma coisa que é necessária como uma forma de acusar Deus, de Deus estava ausente, Deus era fraco, Deus era isso, mostrando de fato essa incredulidade. E a gente pode cair no mesmo erro hoje. Paulo fala disso, isso é um exemplo para nós. Porque a gente hoje tem coisas que a gente precisa, que a gente necessita, só que a gente demonstra muito mais nossa incredulidade do que nossa confiança em Deus. Então que a gente olhe para eles e faça diferente, né? Nós temos, e Paulo fala assim, para nós cujo o tempo tem chegado, né? Exato. A gente está muito mais Plenitude perto dos da tempos. volta de Jesus do que eles estavam. E a gente olha para trás, a gente tem muito mais. Lembra que você falou na lição passada, dessa coisa de dirigir olhando para o retrovisor? A gente tem Aham. muito mais chão para trás do que eles tinham. Exato. Ah, mas eles viram o milagre acontecendo. A gente viu eles vendo o milagre acontecendo, a gente viu a incredulidade, o que aconteceu por causa da incredulidade, como Deus corrigiu, como eles foram incrédulos de novo depois, na monarquia, no exílio, e com Jesus, e fariseu e tudo mais, e as igrejas, e Paulo tendo que resolver problema de picuinha de igreja, porque o pessoal não crê no evangelho. A gente olha para tudo isso, para a palavra de Deus, e fala assim, tá aí, vou ser incrédulo. E como a gente é incrédulo? De novo, querendo fazer as coisas do nosso próprio jeito. E muitas vezes, ao invés de buscar a Deus por ser Ele o pão da vida, a gente busca e se relaciona com Cristo por causa do que Ele pode nos dar. Exato. Então,
tratar Deus como um ídolo é uma das piores coisas que você pode fazer. E como é que a gente trata Deus como ídolo? Cobiçando as coisas perversas. Uhum. Como, por exemplo, um emprego, dinheiro na conta, um carro novo, saúde. Que não são coisas ruins, são coisas boas, mas de novo, é você tomando essas coisas boas e agindo isso como se Deus fosse esse gênio da lâmpada. Ah, Deus, cadê meu emprego? Cadê meu carro? O Deus Cadê? Todo-Poderoso, Criador do Universo, eu não tenho com ele uma relação de fé, de submissão e confiança como meu Senhor. Eu vejo ele com a galinha dos ovos de ouro. Perfeito. Então eu tenho esse Deus para que ele me sirva e não eu que o sirva, né? E agora a gente vai ver na semana que vem como é de fato essa relação de senhor e de subalterno, né? E como isso pode ser uma bênção, né? Eu me submeter a esse Deus com toda a sua soberania sobre mim é, na verdade, uma bênção. É um motivo de descanso, de liberdade. E como a sua lei, a sua vontade para nós é a maior bênção que a gente pode receber. Perfeito. Né? Então a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. No momento, a gente se encerra para que você reflita sobre isso. Confie nesse Deus pelo que ele é, por quem ele é, e não o transforme em ídolos. Não o busque pelas coisas que ele pode te oferecer. Busque o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas que a gente necessita no dia a dia. Não é tudo que a gente quer. Não, é o pão, comida e água. Roupa, um lugar para dormir. Isso vai ser acrescentado. Deus cuida dos seus. Amém. Não tente o Senhor Deus. É como Jesus vai falar, né? Não põe à prova o Senhor teu Deus. Confie nele, porque ele sabe o que é melhor para você. Ele guardou o povo no deserto por 40 anos. Apesar de toda a incredulidade, toda a dor de cabeça, ele cuidou do povo, né? Ele cuidou do seu povo durante séculos e milênios depois. E a maior prova que ele deu é dar o verdadeiro pão e a verdadeira água, que é Jesus Cristo. Se você não confiar nisso, não tem mais o que a gente pode confiar, né? Se não for isso, para onde iremos nós? Não sobra mais nada, tá certo? Então confie nesse Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana na presença dele e a gente se encontra semana que vem para discutir um pouco mais sobre o livro do Êxodo. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação de qualquer valor utilizando a chave Pix que aparece na sua tela ou por outros meios de acordo com as informações aqui na descrição desse vídeo. Mas com certeza, o melhor jeito de você abençoar o nosso canal e o nosso ministério é compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe e obrigado por estar aqui conosco.